Olá, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Post TV 247. Estamos aqui de volta, depois de uma folga, segunda-feira passada, segunda de carnaval de um país que não tem mais carnaval, né, Pedro? Mas demos a nossa paradinha aqui. Pois quero te dizer, Pedro, que estava com saudades. Eu também. Vontade de retornar, de reencontrar você, o pessoal todo que nos acompanha. Então, eu aproveito e deixo minha saudação generalizada. Boa tarde, boa semana para todo mundo. Eu ia trabalhar de qualquer maneira na segunda-feira passada, no 247, que é o plantão de carnaval. Então, estava, vamos dizer assim, espiritualmente preparado para o trabalho. Mas trabalhar com a guerra, essa não estava no programa. Realmente foi uma loucura, foi um negócio assim muito pesado. E está sendo, né? Porque eu não tirei folga desde o começo da guerra. Hoje é o 12º dia da folga. Estou trabalhando já há mais de 12 dias. Não, do conflito. Da folga, não, do conflito. Ah, não, graças a Deus não estamos na Rússia, então podemos dizer guerra, pelo amor de Deus. Porque lá dá 15 anos se falar guerra. Então, está sendo uma cobertura muito pesada, uma cobertura difícil, porque a esquerda brasileira está super dividida. Então, há uma divisão, e essa divisão se reflete dentro do 247, claro, em todo lugar está assim. Há uma parcela da esquerda totalmente alinhada com os russos e uma parcela da esquerda, na qual me incluo, que tem uma visão crítica em relação à ação do Putin. Então, a gente tem, além do desgaste da cobertura em si, uma cobertura muito delicada. Eu nunca tinha coberto uma guerra antes. Nunca cobri uma guerra. Eu estava na Folha quando estourou a guerra do Iraque, mas eu atuava em Brasil, não fazia cobertura internacional. E para todo mundo, acho que está sendo a primeira guerra, né? Então, tem que aprender e tem que ajustar, né? No momento em que as duas versões são radicalmente conflitantes, bom, em toda guerra mas em que nós temos essa divisão na esquerda brasileira, né? Então, está sendo um aprendizado para todo mundo. Vou te dizer, estou cansado. Eu posso imaginar. Até porque esse evento ele é extremamente complexo, né? Muito. Extremamente complexo, envolve vários fatores, várias questões e de uma trajetória que não é desse ano, né? É uma trajetória que já vem de anos. Sim. Se confunde com a história das últimas décadas, né? Ou pelo menos não se entende sem a história das últimas décadas. É isso aí. Enfim. Pedro, mas vamos lá. Nós aqui não estamos muito longe de guerras assim, né? A gente está... Bom, a história da humanidade é, em boa medida, a história das guerras, né? Então, a gente vai sendo, mesmo tratando da espiritualidade, dos textos sagrados ao longo da história das religiões, toda essa história é permeada também, pontilhada pela eclosão de conflitos internos dos países, guerras entre países, entre tribos, entre nações. Então, é algo que não nos é estranho, né? A guerra não nos é estranha. Nós, inclusive, tivemos aqui o ingresso do Pedro aqui no Paz e Bem, na Post TV 247, foi para falar de uma guerra, né? Foi para falar de Canudos, que foi uma guerra movida pelo Exército Brasileiro contra Antônio Conselheiro e os sertanejos e sertanejas. Então, não nos é estranho, né, Mauro? Desculpa, você ia terminando alguma coisa. Não, aí, bora. Eu já ia fazer um adendo para dizer que essa Mesopotâmia da qual a gente está tratando, recentemente, com o nome de Iraque, né, foi alvo de um dos bombardeios mais criminosos, mais truculentos, né, da história recente da humanidade, né? As chamadas, você falou da Guerra do Golfo, né? Era uma guerra contra o Iraque, né? E aliás, guerra que, inclusive, foi capaz de destruir monumentos e relíquias históricas, achados arqueológicos, enfim, sítios arqueológicos, né? Uma guerra, enfim, que provocou
tantos danos humanos, culturais, né? E atingiu, inclusive, lugares de investigação a respeito dos quais tratam esses textos dos quais a gente tem aqui feito, né, nossas reflexões nos últimos tempos. Sim. Então, a primeira guerra do Iraque foram duas, né? Em 91, como eu disse, estava trabalhando na Folha, estava de folga quando estourou a guerra, num sítio. E vocês imaginam, 91, gente. 90, não foi, não? 90, o início da guerra, foi 90, exatamente. isso. 90, né? 90, 91, né? E aí... porque, na verdade, a guerra do Iraque, na verdade, começou com a guerra do Kuwait, né? Foi a invasão do Kuwait pelo Iraque em 90, e aí, em 91, a guerra propriamente dos Estados Unidos contra o Iraque. E aí, Pedro, eu ficava lá, até cheguei a telefonar para a Folha para saber se queriam que eu voltasse, falaram que não, que era tranquilo, acompanhando pelo rádio. Acompanhava a guerra pelo rádio, não tinha nem TV lá no sítio onde eu estava, imagina isso. Imagina como tudo mudou. Mas eu acompanhei, Mauro, se não me engano, o primeiro bombardeio a Bagdá, pela televisão, o que já era uma novidade. CNN. Né? Foi a estreia da CNN. Foi, exatamente, né? Exatamente. E aí a coisa aparecia assim, como se fosse um jogo de videogame. Videogame estava também aparecendo na época como uma novidade, né? São aqueles bombardeios noturnos, então as luzes atravessando o céu escuro, né? Sim, de fato. Enfim. A guerra do Iraque marca o início do jornalismo global, né? Com a CNN fazendo a transmissão da guerra. Por sinal, que se diz é que Bush acompanhava a guerra mais pela CNN do que pelos informes das Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas agora não é dessa guerra que vamos tratar, nós vamos tratar pelo terceiro encontro consecutivo da Mesopotâmia. E nesse encontro da Mesopotâmia, nesse texto sagrado na história, número 27, nós vamos cuidar do poema de Gilgamesh, como é que se fala, Pedro? Bem, eu vou adotar aqui, Mauro, a pronúncia indicada por um grande estudioso deste poema aqui no Brasil, que é o professor Jacinto Lins Brandão, que fez uma tradução muito elogiada deste poema. Ele está indicado aí na bibliografia, aqui embaixo. Né? Na descrição do vídeo. O professor Jacinto Lins Brandão é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele fala Gilgamesh. Então, Gilgamesh, exatamente. Então, seguindo aí a esteira deste professor, tradutor, um grande conhecedor da literatura no mundo antigo, né? Ele é especializado na literatura grega, mas ele conta que ele começou a se dar conta de o quanto a literatura grega antiga, Homero, Hesíodo, outros escritores, o quanto eles deviam às culturas do mundo que nós estamos considerando, as culturas mesopotâmicas, as culturas do Antigo Egito. E aí ele começou a estudar mais de perto essa literatura mesopotâmica e nos ofereceu um trabalho bastante alentado, bastante atualizado sobre este poema de Gilgamesh. No qual, creio, vamos em boa medida, nos basear hoje, né? Isso. Eu vou trazer observações que ele faz, mais algumas outras, mas eu deixo como indicação aqui para quem queira ir mais a fundo, procurar o livro dele intitulado Ele que o Abismo Viu. Perfeito. Epopeia de Gilgamesh. E por que ele que o abismo viu? A gente já falou aqui, né, Mauro, que na antiguidade se costumava nomear as obras a partir das primeiras palavras, né, do seu teor. Então, a gente falou aqui do Enuma Elish,
né? Quando no alto. Também aqui, no caso que nos interessa hoje, né? Então, ele que o abismo viu o primeiro verso de uma estrofe que abre, né, o poema. Então, mais do que nomear a obra pelo seu conteúdo, né, se costumava nomear pelas suas primeiras palavras, é o que o professor Jacinto propõe, né, que seja levado em consideração, respeitando esse antigo costume, e ele, então, dá à sua obra de tradução justamente esse título, que pode chamar a atenção, pode suscitar alguma pergunta, mas, então, diz respeito a isso. Então, ele que o abismo viu, Epopeia de Gilgamesh, uma obra recentemente publicada em 2017. Deixa eu saudar a comunidade que chega para a nossa aula. Então, está feita a introdução. Deixa eu saudar todo mundo que veio aqui. Vou saudar hoje mais rapidamente, porque a gente se perdeu um pouco nessas nossas reminiscências guerreiras, né, do tempo da guerra do Iraque. Então, deixa eu saudar todo mundo mais rapidamente hoje. Neide Miele, chega aqui de São Bernardo do Campo. Ivone Marinho, sempre com a gente, lá de Pernambuco. Maria de Lourdes Gonçalves, de Atibaia. A sua mana, Maria de Fátima Lima Vasconcelos. Beijo para ela. Bete Silva, registrando que amanhã é dia 8 de março, porque quem assiste pela Pós TV 247 vai ver a estreia desse programa hoje, quando estamos fazendo ao vivo. É 7 de março, mas a estreia é só no próximo sábado. Então, ela registra dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Pedro Selomar, sem Heloísa, sempre aqui com a gente, de Ronda Alta, Heloísa Gouveia, de Niterói, a Bete sou de Fortaleza, Ângela Marques de Oliveira, do Rio, HC Cândido, dizendo de como são interessantes esses textos, nossa Josi Negreiros, lá de Porto Alegre, aqui no José de Barretos, Cândida Maria, Luiz Carlos Mendes Marim, também aqui com a gente, Fernando Antônio Bezerro, esse é outro que não perde, lá de Brasília, Anitta Alícia, do Rio, Regina Azevedo, Denise Nagin, que esta aula seja uma pausa no clima pesado da cobertura de guerra. Será? Pergunta aqui o Fernando já, e deixa a pergunta endereçada para você, eventualmente, dialogar com ela ao longo da aula. O quanto de influência do poema de Gilgamesh e Atrahasis, há no relato bíblico do dilúvio? Vamos lá, Pedro. Essa aula, estou esperando. Registrar também o nosso amigo Mauro, o Antônio Inácio Greco. Eu vi ele no começo e agora, quando eu estava passando aqui, pulei, não ouvi. Bem-vindo. Fica o registro. Fica o registro do nosso amigo comum. Santos presente. Pois é, então. Um abraço ao Inácio. Então, Mauro, vamos lá. Essa pergunta do nosso colega Fernando, né? Isso. Fernando, isso. Fernando de Ela remete também para o fim do nosso encontro aqui de 15 dias passados, né? Porque justamente ele menciona o poema de Atrahasis, que foi o objeto da nossa conversa, da nossa reflexão 15 dias atrás. Então, a gente precisa ler estes poemas em conexão, né? Pensando que eles desenvolvem um tema comum, né? Entre outros, o tema do dilúvio. Mas não é só, por exemplo, aqui se fala da criação do ser humano, de um ser humano, na verdade, um ser humano específico, a partir da argila. A gente viu isso também, né, na última vez. Isso ecoa também nos textos das escrituras judaicas. Então, eu penso que é importante aqui um dado que é fundamental, é o dado da cronologia. Todos esses textos, Mauro, que nós estamos abordando, da antiga Mesopotâmia, são centenas de anos mais antigos do que os textos que estão presentes nos livros da Bíblia judaica. Esse é um ponto importante, né? Embora nós conheçamos os textos
estes textos, apenas de 150 anos para cá, mais ou menos. Enquanto os textos que formam a Bíblia, não, eles ficaram conhecidos, ficaram utilizados, ficaram reproduzidos, ficaram transmitidos de maneira ininterrupta. Né? Então, a gente já tem falado disso, mas não custa repetir. Causou uma enorme surpresa para os pesquisadores que, em meados do século XIX, começaram a descobrir, né, estes materiais todos, agora que a escrita utilizada na época, chamada escrita cuneiforme, ou seja, uma escrita em que os sinais têm o formato de uma cunha, né? Esse sinal aqui, basicamente, né? E aí para cima, para baixo, de lado, enfim. E aí você tem a composição das sílabas, daí para frente. Então, na medida em que essa escrita cuneiforme foi decifrada, não adiantava nada você conhecer, você ter acesso aos materiais, mas sem conseguir decifrar, né, estes sinais. Essa decifração só pôde ocorrer, só veio a ocorrer em meados do século XIX. E aí, bem, começam a ser encontrados, né, esses tesouros, né, preciosíssimos, que lançam uma luz muito nova, inédita até então, sobre um mundo a respeito do qual o que se sabia era basicamente o que se contava na Bíblia. E se tomava o relato da Bíblia meio que como fonte de história. E, de repente, você tem agora acesso a materiais. Aí você tem uma das tabuletas, se não me engano, a tabuleta 11, aqui justamente relata o episódio do dilúvio, né, no poema de Gilgamesh, no Ele que o Abismo Viu. Então, Fernando, né, nosso colega que fez a pergunta, então, é preciso pensar que quando o texto da Bíblia, o texto do Gênesis, que trata do dilúvio, é escrito, ele está tematizando um assunto que já era tratado algumas centenas, umas tantas centenas de anos antes. Basta dizer, Mauro, que nas aventuras de Gilgamesh, a gente vai falar já um pouquinho, né? Gilgamesh é um personagem, é um rei. Né? Das aventuras de Gilgamesh, há tabuletas, né? E aí vocês acabaram de ver a imagem, né? São tabuletas de cerâmica. Né? Há tabuletas que tratam das aventuras vividas por Gilgamesh, que datam de mais de 2.000 anos antes de Cristo, portanto, 4.000 anos. A versão, digamos assim, padrão do poema de Gilgamesh, ela foi produzida materialmente, ao que tudo indica, por volta do século VII antes da nossa era. O material que foi encontrado, pegaram lá e estudaram e dataram. Isso aqui deve ser mais ou menos do século VII, um pouquinho antes, talvez. Por quê? Porque foi encontrado numa biblioteca. Eu acho que a gente já citou essa biblioteca aqui, né, Mauro? A biblioteca do rei Assurbanipal. Isso. Né? Que governou o Império Assírio, um dos impérios formados ali na Mesopotâmia, justamente nesta época. Ora, o Assurbanipal, ele reuniu uma biblioteca que não era de livros, de couro, nem de papiros. Eram livros em formato, desta forma, de várias tabuletas. Né? Ou seja, essas tabuletas foram produzidas um pouco antes. Né? Ao que parece,
por conta de uma informação que temos a respeito, quem elaborou esta versão das aventuras de Gilgamesh foi um tal Sinlekyunini, que teria vivido por volta de 1300, 1200, antes da nossa era. Mas, Mauro, você é jornalista, você sabe disso melhor do que eu. O Sinlekyunini, ele não é o autor do poema. Ele é o editor do poema. Ele é o redator desta versão que foi encontrada na biblioteca de Assurbanipal. Por quê? E por que a gente sabe disso? Porque existem materiais que foram encontrados tratando destas peripécias vividas por Gilgamesh, que são mais antigas do que o tempo em que este fulano teria vivido, este escriba teria vivido. Às vezes, as versões sobre as tais aventuras, elas não coincidem. O que significa dizer que o Gilgamesh, tendo sido um rei, ao que tudo indica, um rei que existiu... De existência histórica, de fato. De existência histórica enquanto um personagem, de 2.800 antes da nossa era, portanto, há quase 5.000 anos ele teria existido. Ele era rei de uma cidade chamada Uruk. Em algum momento, ele vira lenda. E se começam a contar histórias fantásticas a respeito dele. Então, imagine, Mauro, desde 2.800 antes de Cristo, portanto, insisto, quase 5.000 anos atrás, se começam a contar histórias de Gilgamesh, e aí a gente tem aquela dinâmica que a gente já comentou aqui tantas vezes, da oralidade e da escrita. As tabuletas que a gente tem, às quais se tem acesso, parece que a mais antiga é de 2100 antes da nossa era, portanto, há 4.000 anos e alguma coisa. Essas tabuletas começam a aparecer, mas isso tudo indica o quê? Que as histórias de Gilgamesh começavam a ser contadas, transmitidas, narradas, em variadas circunstâncias, e se começa, em um determinado momento, a colocar isso por escrito. Uhum. Mas isso não significa que tenha havido apenas um editor. Houve um editor aqui, outro editor acolá, outro editor aqui, outro editor acolá. E este nosso amigo, Sinlekyunini, que era conhecido também como exorcista, além de escriba, ele faz uma elaboração concatenada dessas narrações todas. E a gente tem, e felizmente, este material, nesta versão, sobreviveu, se não por inteiro, mas num percentual bastante grande. Os estudiosos dizem aí 70%, 80% do que teria sido a elaboração inteira deste escrito. Tudo isso chegou a nós. Duas questões, assim. Diga. É claro que cada um que vai editando, especialmente naqueles tempos em que a ideia de autoria era bem mais relativizada do que hoje, vai, no caso da Mesopotâmia, literalmente metendo a sua colher, né? Na escrita cuneiforme ali. Né? Metendo sua colherzinha. Metendo a cunha. A cunha. Agora, por outro lado, interroga-me o seguinte, que curioso, a gente tem uma possibilidade de rastreamento histórico e autoral dessas obras muito maior do que na Bíblia, em que há né, você pode rastrear, você está falando de um personagem histórico ali como editor. Na Bíblia, quando você fala de Evangelho de Marcos, não é Evangelho de Marcos necessariamente, é Evangelho de uma comunidade. Então você me chamou a atenção isso. E a segunda pode parecer estranho a nós,
essa questão das lendas, mas vejam bem, Lampião morreu em 1938, não faz nem 100 anos, e já tem lenda sobre ele. Muita lenda. Muita lenda sobre ele. Então, imagina alguém que teria morrido 1000 anos antes, né? Então, essa possibilidade disso vai se multiplicando, Sim, né? Quanto mais tempo passa, mais lenda, e não menos lenda, né? Claro, claro. A coisa se amplia, né? Uhum. Na medida em que ele virou um herói, né, e permaneceu na memória por essa razão ou por outra, a tendência é que isso ganhe uma vitalidade na cultura. E aí o importante é pensar que os testemunhos escritos que foram achados, eles são absolutamente fundamentais para a gente ter um acesso ao que podem ter sido as narrativas, né, a respeito de Gilgamesh, mas os escritos, eles não esgotam a vitalidade de um ciclo de tradições envolvendo esta figura. Em outras palavras, se os escritos não dão acesso a essa amplitude da tradição, claro que pior nós estaríamos se não tivéssemos os escritos. Se não fossem esses escritos, a gente nunca ia saber que durante vários séculos contavam-se histórias de Gilgamesh na Mesopotâmia. Agora, Mauro, o que mais? Perdão. O que mais? Bala. As histórias de Gilgamesh, elas ficaram tão conhecidas, elas foram tão difundidas, que os textos referentes a elas, a essas aventuras, foram encontrados, Mauro, em várias regiões, inclusive fora da Mesopotâmia. Eles foram encontrados fragmentos, cópias de textos relacionados a Gilgamesh no que hoje é a atual Turquia. Uhum. Foram encontrados, Mauro, fragmentos de histórias de Gilgamesh na terra de Canaã, ou seja, na terra onde vai surgir o povo de Israel. Agora, Mauro, não é só isso. Cada um desses lugares, eu citei só 2, mas há outros. O professor Jacinto fala de pelo menos 15 regiões diferentes ali no pedaço, em que foram encontrados, né, fragmentos de narrações a respeito de Gilgamesh. Mas é importante um outro detalhe. Nessas regiões variadas, não se falava a mesma língua. Aliás, na própria Mesopotâmia, não se falava uma única língua. O que eu quero dizer com isso, Mauro? É que esses testemunhos escritos das narrativas sobre Gilgamesh foram traduzidos em várias línguas, em vários idiomas. Isso é uma coisa absolutamente espetacular. Sim. Vamos pensar que naquela época primeiro você confeccionar um texto como esse nosso amigo Sinle Kyunini fez, era uma obra artesanal, né? Era um negócio, além da escrita, você tem que produzir artesanalmente essas tabuletas todas. Depois você vai ter alguém que vai tomar isso e vai inverter para uma outra língua, utilizando eventualmente os mesmos sinais gráficos, sinais cuneiformes, mas não apenas. Mas então você tem vários idiomas em que as histórias de Gilgamesh foram vertidas. Então, se costuma dizer, né, que, guardadas as devidas proporções e levando em conta essa mudança radical de cenário, né, dos dias de hoje para
uma situação de 3.000 anos, 4.000 anos atrás, o poema de Gilgamesh foi um best-seller. Foi um best-seller. E o professor Jacinto chama bastante a nossa atenção também para isso, na introdução do livro dele. Ele diz, olhe, e a gente que, quando aprende nas aulas de história da literatura, que o primeiro grande poema, os primeiros grandes expressões literárias são as obras atribuídas a Homero. De nada. De nada. A versão do Sinlechiunini é pelo menos 400 anos anterior à época em que teriam sido colocadas por escrito as obras da Ilíada e a Odisseia. 400 anos antes? Antes. Nossa Senhora. A escrita da Ilíada e da Odisseia, a gente vai chegar nesses textos ainda, né? Sim. Coloca-se aí por volta de 800, antes da nossa era, no máximo 900. O nosso amigo aqui, Sinlechiunini, viveu em 1300, 1200. Portanto, nós temos 400 anos de diferença. Sim. Então, isso tudo constitui elementos, ou mostra para nós, dados, que salientam a importância que um ciclo de narrações em torno deste personagem que virou lenda, né, a importância que isso teve durante alguns milênios. Né? Estou citando de novo o professor Jacinto, fazendo as devidas vênias aqui para o seu importante trabalho. Aliás, há uns vídeos também, se o pessoal tiver interesse e quiser procurar no YouTube, ele dá algumas aulas apresentando... Do professor? O professor Jacinto. Então. Só não esquecer na hora de colocar o Y no Jacinto com Y. E TH, se não estou enganado. Isso. Y e TH. Ele tem umas 2, 3 aulas, pelo menos, em que ele trata dessa literatura, né, e dos trabalhos que ele tem feito a esse respeito. Na internet, né? Você disse. Na internet, no YouTube. Então, ele diz, Mauro, ele diz, olha, a primeira tabuleta que a gente conhece, né, tratando de Gilgamesh, é de 2100, antes da nossa era, portanto, 4.000 anos atrás. E a tabuleta mais recente é de mais ou menos 200 antes da nossa era. Ou seja, nós temos testemunhos escritos dando conta de que, durante 2.000 anos, pelo menos, se copiou, se verteu, exatamente. Se copiou, se verteu, se traduziu, né, se reproduziu esta saga de Gilgamesh. E depois, diz ele, fez-se silêncio durante 2.000 anos. O Jacinto que está aqui não é esse que está nos falando, não, tá? O Jacinto, cujo nome está aqui embaixo na tela, é o professor de quem quiser procura os vídeos dele para falar sobre Gilgamesh e os Sumérios. Outra coisa que então vou tirar da tela aqui agora, acho que quem queria anotar já anotou, votou, quem está aqui com a gente é o Pedro, é o nosso Pedro, para colocar uma imagem aqui, Pedro, eu acho bem interessante, que é uma representação de Gilgamesh, né? É uma representação de Gilgamesh que está no Museu do Louvre. Sim. Tá? Que está no Museu do Louvre. Deixa eu aumentar um pouco aqui, para a gente poder ver mais de perto. Opa! Não estou conseguindo aumentar. Não deu. Essa é o máximo que a gente consegue aqui nessa versão que eu tenho. Eu vou ver se pego ela um pouco maior aqui. Deixa eu tirar da tela, já trago ela melhor. Agora, o que é interessante também, né, Pedro? Eu quero dizer para vocês, essa turma dos Sumérios não tinha ninguém loirinho de olho verde, Pedro.
Para quem acha que a civilização humana é uma criação dos brancos, de olhos azuis ou verdes, europeus, eu acho que não foi bem assim, não, né? Essa turma aí não tinha nada de gente branquinha, não. Pois é, pois é. Estamos no Sudoeste Asiático, estamos naquele mundo marcadamente semita. Pois é. Né? E durante muito tempo, principalmente no século XIX, ao mesmo tempo que essas descobertas iam acontecendo, Mauro, seja na Mesopotâmia, seja no Antigo Egito, não, relacionadas ao Antigo Egito, havia muitos europeus que diziam, não, mas nós não temos nada a ver com isso, não. A nossa cultura é original. Né? E havia todo um empenho em dizer, por exemplo, que a Grécia não teria nada a ver, né? Nenhum contato, nenhuma repercussão deste mundo que estamos devassando aqui teria sido produzida na Grécia, teria acontecido uma espécie de milagre grego, as coisas aconteceram de maneira genial, né? Sem influxos, né? Daquela região. Aquela região pode ter guerra, ali não tem problema não, aquilo ali é caso perdido, né? Mas efetivamente, olha aí. E há outras gravuras da figura dele, viu, Mauro? O pessoal for atrás, colocar na procura, também vai encontrar várias outras reproduções, seja dele em alguma das situações pelas quais ele teria passado, né? De acordo com esses relatos fantásticos. Enfim, Mauro. Tudo isso, então, para dizer que em torno de Gilgamesh se desenvolveu uma literatura. E uma literatura oral, se é que eu posso usar essa formulação que parece meio contraditória, né? Porque a gente fala de literatura, a gente está falando de letra. Mas o nosso grande Câmara Cascudo, ele tem um livro chamado Literatura Oral no Brasil. Então, vou fazer uso também da expressão pedindo licença ao grande mestre da cultura brasileira. Então, repito, o que o Simlek-Unini fez foi uma redação, uma elaboração, entre várias outras que terão acontecido, que terão surgido, que terão sido realizadas, vertidas, transmitidas, traduzidas, contadas de boca em boca, passadas adiante. Né? Mas, felizmente, nos chegou, né? Foram encontrados, depois de 2000 anos de silêncio, diz o professor Jacinto, né? Foram encontrados esses testemunhos escritos, né? Absolutamente preciosos. Bem, vamos um pouquinho sobre o conteúdo dele, né? Porque só essas histórias sobre os manuscritos, isso tudo é muito empolgante, mas vamos comentar um pouquinho também sobre o conteúdo. Então, uma primeira coisa que eu queria dizer, Mauro, é que este poema ele é uma das primeiras expressões que a gente conhece de uma obra com intenção literária. Ele não é, Mauro, propriamente um texto sagrado, nesse sentido que a gente tem utilizado mais comumente aqui nos nossos encontros. O poema, pelo menos este do nosso amigo, né, exorcista, ele não foi feito com propósitos primariamente religiosos. Ele não foi escrito para ser recitado, ser declamado numa cerimônia, como, por exemplo, o Enuma Elish. Né? Ele foi elaborado como uma síntese das aventuras constitutivas da saga deste herói. Nesse sentido, a gente pode falar propriamente de uma obra literária, uma obra com intenção de chamar a atenção, de provocar o interesse, de cativar pela beleza,
né? Ou seja, de produzir um impacto que uma leitura produz, ou uma audição, né, produz, mas não necessariamente com um propósito especificamente religioso, ritual, ou para edificação espiritual, né, das pessoas ali naquele contexto. Isso é uma diferença, é um marco, né, que se costumava dizer Homero com a Ilíada e a Odisseia tinha estabelecido isso nesses poemas, mas no poema de Gilgamesh a gente tem já essa intencionalidade literária, né, afirmada, estabelecida, né, como a gente disse agora em há pouco, alguns séculos antes de Homero. Isso não significa que os temas tratados não tenham diretamente a ver com o mundo das religiões e das concepções religiosas que existiam naquele cenário. São duas coisas diferentes. Então, a temática do poema envolve questões diretamente ligadas ao mundo das religiões, das espiritualidades, embora o propósito que presidiu a elaboração, né, do nosso escriba não tenha sido exatamente a de servir para algum propósito diretamente religioso. Bem? Mas na China a gente já não tinha encontrado essa, ou ainda não, essa ideia de uma literatura literária e não, né, diretamente religiosa ou não? Você acha que de fato é a primeira vez na antiguidade que isso acontece? Até onde eu li, até onde os meus conhecimentos avançam, a gente tem essa afirmação assim muito marcada. Aqui, né? Os textos chineses, inclusive aqueles com os quais a gente trabalhou, de uma forma ou de outra, eles estavam ligados a propósitos religiosos e que, a partir do religioso, extravasavam para a política, para a administração, né, no caso dos textos confucianos. Mas aqui a gente tem, digamos, o propósito literário exclusivamente. Ganhando a primazia. Entendi. Legal. Né? Embora a temática seja a temática relacionada às referências, aos valores, aos princípios presentes naquele mundo, naquela visão de mundo. Bem, o relato, ele segue um enredo, né, cheio de peripécias, cheio de aventuras, por isso alguns chamam, né, o próprio professor Jacinto, no subtítulo da obra, ele fala da epopeia de Gilgamesh. Epopeia é um termo que indica um gênero literário específico, né? Então, um gênero poético através do qual se descrevem justamente façanhas, né, feitos gloriosos, feitos grandiosos, ações espetaculares, seja de uma pessoa, né, no caso da Odisseia, né, as peripécias de Ulisses, né, para voltar à sua pátria de origem, ou peripécias, né, envolvendo agrupamentos, povos. A gente pega a Ilíada, né, que tematiza a guerra de Troia, ou a guerra contra Troia, né, realizada por vários exércitos. Então, você tem a descrição das batalhas. Né? Então, ações grandiosas feitas ou por personagens particulares ou por grupos, por coletividades, coletivos. Isso é a marca da epopeia. Os Lusíadas, né, no caso da língua portuguesa, então, os grandes feitos da nação lusa, né, os valorosos viajantes dos mares, enfim. No caso aqui, as peripécias são as peripécias vividas pelo Gilgamesh. E quem foi Gilgamesh? Então vamos lá, né, Mal? A gente já falou que ele teria sido um rei da cidade de Uruk, né? E ele é apresentado no poema já
tendo virado lenda. Então, ele é visto como o filho de uma deusa e uma figura humana. Então, ele já é uma figura alçada a uma condição semidivina e sobre-humana ao mesmo tempo. Né? E, ao mesmo tempo, este rei, meio divino, meio humano, e isso é próprio das concepções a respeito da realeza, né? As figuras dos reis têm são vistas, né? Com variações, mas a partir desse modelo, são mediações entre o mundo divino e o mundo humano. Né? Bem, ele é visto como um rei despótico, que impõe trabalhos pesados, a gente já falou disso aqui em outras oportunidades, né? O Estado que precisa, né, do trabalho compulsório, né, da população para a realização das obras, para as guerras, para vários serviços, para atender a caprichos do rei, da corte, etc. Entre esses caprichos, se falava de Gilgamesh como aquele que se julgava no direito de possuir todas as mulheres na medida em que elas se casassem. Então, a primeira noite de núpcias não é da mulher com o marido, mas da mulher com o rei. E só depois, né, marido e mulher vão viver ali conjugalmente. Né? Então, ele tinha esse direito sobre as mulheres, tirar a virgindade, né, dessas mulheres, da sua população. Né? Então, que era uma característica dos senhores de escravo aqui no Brasil também, né? Exatamente. Então, aí vem os protestos. Vamos lembrar do encontro que a gente teve na última vez, né? Dos protestos que incomodam as divindades, né? Você vai ter protestos contra a tirania de Gilgamesh, protestos junto às divindades. Aí as divindades decidem criar uma figura para fazer frente ao Gilgamesh, para ele não se achar, como se diz, né, o rei da cocada, né, o soberano absoluto, né, sobre os seres humanos. E aí se cria uma entidade chamada Enkidu. E essa entidade, ela é criada da argila. Olha aí, né? A criação a partir da argila. E esse Enkidu é criado para, ao mesmo tempo, desafiar Gilgamesh e fazê-lo baixar a crista. E o Gilgamesh, ele, a partir desse embate, desse enfrentamento com o Enkidu, ele efetivamente baixa a guarda e começa a se dar conta de que agir dessa maneira tirânica, isso não leva a nada, que as satisfações que ele tem são muito fugazes, né, desse exercício opressivo que ele fazia, né, na sua condição de rei. Então, os dois se tornam muito amigos e eles saem, né, para justamente essa jornada de aventuras. E aí, bem, vão ler o texto e aí vocês vão ver lá as diversas peripécias pelas quais o nosso amigo passou. Né? Mas numa dessas aventuras, eles cometeram ali, deram um passo em falso e desrespeitaram uma deusa de nome Inanna. E aí as divindades que estavam tão contentes com o desempenho, com a trajetória desses dois amigos, e um tema importante no poema é o tema da amizade, as divindades decidem matar o Enkidu, em punição pelo
pelo desrespeito cometido contra a deusa Inanna. E aí, Gilgamesh perde o grande amigo e cai numa profunda tristeza. E aí começa a segunda parte do enredo. Ele vai, chocado com a morte do amigo, ele vai em busca da imortalidade. Ele sai em busca da imortalidade. Nesta jornada, então, a segunda etapa, né? Antes ele fez as aventuras na companhia do amigo, agora ele faz sozinho. Nessa segunda parte, que ele faz o seu itinerário sozinho, em busca da imortalidade, né, sofrendo pela perda do grande amigo, ele acaba tendo notícias a respeito de um fulano que tinha alcançado a imortalidade. E ele vai atrás desse fulano. Este fulano tem um nome, Mauro, Utnapishtim. Olha como a minha pronúncia é assim, né, absolutamente clara, perfeita. Utnapishtim. Né? Pois é, Denise aí nos diz, Inanna é poderosa, pois é. Bem, Utnapishtim, alguns costumam dizer, Mauro, ele é o Noé bíblico. Aliás, ele é o Noé de Gilgamesh. Ele cumpre, no poema de Gilgamesh, o lugar que no texto do Gênesis é ocupado por Noé. Ou seja, Utnapishtim é o fulano que escapou de um dilúvio. E ele conta para Gilgamesh, quando finalmente Gilgamesh... Eu quero saber que história é essa? Você conseguiu escapar de um dilúvio? Você conseguiu a imortalidade? Não sei mais. Me conta essa história. E aí você tem a narrativa na 11ª tabuleta de 12 tabuletas que compõe a narrativa, né, que a gente tem, a narrativa mais completa. Então, o Utnapishtim, ele conta com detalhes como é que foi a saga dele. E aí, os detalhes da narração que o Utnapishtim traz, né, o tempo todo remetem para a narração mais conhecida, que é a narração encontrada no livro do Gênesis. Mas não vamos esquecer, o texto do Gênesis foi escrito séculos depois do que foi escrita essa narração que aqui nos toca hoje. Então, eu vou ler aqui um trechinho. O Enio Brito está te elogiando, o professor Enio está te elogiando aqui. É o mestre. Obrigado, mestre, pelo apoio. Grande abraço, mestre querido Enio Brito, professor da PUC São Paulo. Colega de muitos anos da senhora sua mãe, né, Mauro? Isso, exatamente. Querido mestre Enio. Então, o Utnapishtim diz a Gilgamesh, estamos na tabuleta 11, e se não me engano, Mauro, aquela gravura da capa é uma reprodução exatamente da tabuleta 11. Né? Então, leio aqui, apenas a título de ilustração. Então, o Utnapishtim disse a Gilgamesh, vou revelar-te, Gilgamesh, algo oculto. O segredo dos deuses quero contar. Os grandes deuses estavam indispostos e decidiram desencadear um dilúvio. Né? E aí, logo adiante, eu vou pular aqui, porque o texto é bastante comprido, se diz para o Utnapishtim que ele abandone a casa, que ele construa um barco, que ele renuncie à riqueza para conservar a vida, faze subir à barca viventes de todas as espécies. E aí se oferecem aqui as medidas, né, que devem ter, né, este barco. Então, o tamanho dele, a extensão, a altura, né, para dar conta de colocar todos os animais ali. E aí ele diz, eu carreguei com tudo que eu tinha,
eu fiz subir na embarcação toda a minha família, os meus parentes, o gado, os animais da estepe, né? A divindade do sol tinha avisado, olha, tem que ir rápido, porque daqui a pouco vem a chuva, né? E ainda os detalhes que vão aparecer no texto do Gênesis, Mauro, que depois que termina a chuva, né, depois que termina o dilúvio, o Tnapistim, ele solta um pássaro para ver se já existe espaço, né, espaço seco, superfície seca, né, para que ele possa desembarcar. O pássaro volta porque não encontrou lugar para pousar. Mesma coisa que nós vamos encontrar, né, no texto do Gênesis. Aqui é uma representação, então, desse diálogo entre eles, né? Tá contado. Ali o barco, né? Ali, né? Justamente a visualização disso que a gente está comentando aqui. Bem, o texto são centenas de versos, né, contando, né, dessa saga do Utnapishtim, e ele consegue vencer, não é? Fazer tudo que os deuses mandaram, e ele então é glorificado e consegue a imortalidade. Pois o Gilgamesh fica todo invejoso da sorte que este herói alcançou, e ele tenta também o caminho da imortalidade, mas ele não consegue. E aí o Utnapishtim, né, dá uma outra indicação para ele, de que talvez, se ele for atrás, né, de uma determinada direção, ele vai encontrar a árvore da vida. A árvore da vida. Mas ele não encontrou. E, finalmente, o Gilgamesh tem que voltar para a sua terra de origem, que é a cidade de Uruk, sem ter encontrado a imortalidade, né, pela qual ele tanto havia, né, ansiado. Grosso modo, mal, de maneira bem resumida, já estamos na nossa hora, né? Este é o enredo do poema de Gilgamesh, que, segundo os estudos, eles variam aqui e ali, mas eles acentuam essa dupla face, né, na intencionalidade buscada, pelo menos nesta redação, né, que a gente conhece com mais detalhamento. Então, o tema da amizade, que eu já tinha mencionado, né, e o tema da perecibilidade humana, né, da mortalidade, ou seja, o fato de que nós somos, né, enquanto espécie, somos seres limitados, né, e finitos. Então, a questão da finitude. O Gilgamesh busca ultrapassar e não alcança, e não consegue, não logra isso. Eu diria, Mauro, e com isso termino aqui a minha exposição. Linda história, Pedro. Linda. Linda história. E o quanto ela, de fato... O quanto aquilo que a gente acha que é original, às vezes não é tão original assim. O nosso amigo comum, Emílio Gonzalez Ferrin, ele diz: tudo está desde sempre. Sim. Tudo está desde sempre. Perfeito. Né? Tudo, como é que ele diz? Tudo é em torno enquanto não se definem os contornos. Tudo está ali, esperando ser burilado. Né? Mas eu ia dizendo, Mauro, essa última coisinha, acho que vale a pena ser destacado, né, o ponto de partida e o ponto de chegada. Como é que Gilgamesh começa e como é que Gilgamesh termina? Ele começa opressor, ele começa truculento, ele começa se achando.
né? Porque sou filho da deusa, então eu posso. Né? Então, e isso se manifesta no seu reinado despótico, tirânico, né? Como a gente comentou. E como é que ele termina? Ele termina se dando conta, né? Primeiro, do caráter absolutamente particular da constituição dele enquanto sujeito, diríamos, fazendo uso aí apelando da psicanálise. Né? Dizer, algo ele tem que experimentar boa parte da trajetória narrada no poema absolutamente só. Nem o amigo. Né? O amigo o deixa. Né? O amigo lhe é tirado. Mas isso, do ponto de vista da narrativa poética, tem um papel muito importante, salientar, né, a singularidade do Gilgamesh. Então, como é que ele começa e como é que ele termina? O déspota do começo termina reconhecendo a sua finitude. Né? Então, acho que vale também considerar essa faceta, né? E como se houvesse uma demitização da figura semidivina sobre-humana do Gilgamesh. Você, Gilgamesh, isso vale para todos os que se julgam os poderosos do mundo. Tão humano quanto todos os demais humanos. Sim. Todos os demais seres humanos. Mas essa trajetória que atravessa o poema também é alguma coisa que, a meu ver, vale a pena ser destacado. Não, e aí, se a gente for ver, Jung e a escola junguiana examinaram do ponto de vista do que eles consideram ser uma dimensão arquetípica, né, do Gilgamesh. Gilgamesh? É isso? Acertei? Gilgamesh. Em que pese tanto Pedro quanto eu, a gente tem uma série de restrições em relação a essa ideia do arquétipo, da jornada arquetípica, mas é importante dizer o seguinte: há algo que diz respeito e nos atravessa a todas e todos nessa história, porque esse despotismo, esta autossuficiência, esta arrogância é uma característica que impregna a juventude. Quando a gente é jovem, não sei se com você era assim, né, Pedro? Mas quando eu era jovem, eu achava que não ia morrer nunca. Que eu ia ser jovem o resto da vida. Então, há também uma jornada que pode ser feita, não necessariamente o é. Vamos lembrar que o Roberto Marinho dizia aos 90 anos de idade, se eu morrer, né? E não quando eu morrer. Então, é uma questão que, né, não é um fado, não é um decreto, mas é uma possibilidade de uma jornada desta arrogância da juventude e sendo mitigada pelo encontro realista com a nossa finitude, com a nossa mortalidade, e que, portanto, deveria nos levar, na medida que os anos passam, a uma postura de maior humildade, né? Maior prudência, maior tolerância, maior possibilidade de amizades e afetos. Né? Então, reiteradas as ressalvas a Jung, eu efetivamente não trabalho com esse conceito. A ideia do arquétipo, né? Uhum. Porque, no fim das contas, você tem alguma coisa que, como você disse, né, atravessa a trajetória humana. É isso aí. Não como um modelo prévio, mas como alguma coisa que efetivamente se dá por conta da dinâmica, né, do processo experimentado na existência. Né? E, por outro lado, permite também, e aí é um traço desse poema, né, considerar a faceta, digamos, sociopolítica, né, de uma narração que tematiza o lugar de um rei que vai sendo
desvestido das pretensões com que os reis, e não precisa ser só os reis da antiguidade, né? Os senhores de plantão de todos os tempos, as vestes com as quais eles costumam ser apresentados, né? Por isso eu dizia, o Gilgamesh termina o poema desnudado na sua condição humana, né? Que é a condição de cada qual. Enfim. Maravilha. No próximo encontro, Pedro Vasconcelos, encontro de número 28 dos textos sagrados. Para onde irá a nossa jornada? Então, Mesopotâmia, Mauro, diria nosso querido professor, já falecido Milton Schwantes, é peixe grande, né? Grandes civilizações, impérios, reis e tal. Vamos olhar um peixe menorzinho, até porque a gente está cercando ali o universo no qual e do qual surgirão os textos que formam a Bíblia judaica e o Novo Testamento. A Bíblia judaica e o Novo Testamento são frutos de peixes pequenininhos. Tribos, clãs, famílias, literatura popular, de maneira geral, né? Então vamos para um peixe médio, semana que vem. Ugarit. Ugarit é uma cidade que fica na beira do mar Mediterrâneo, na região hoje da Síria. Síria, Líbano, ali. Mais para a Síria do que para Líbano. E uma cidade, então, no litoral do Mediterrâneo. E os achados de Ugarit são mais recentes ainda que os achados na Mesopotâmia e no Egito. São de 1929, portanto, nem 100 anos. Anteontem. Pois é, em termos de história humana é anteontem. E aí, Mauro, nós vamos encontrar, né, referências anteriores à Bíblia, mais uma vez, são referências escritas de 1300, por aí, mais ou menos da mesma época da escrita, né, do nosso poema de hoje, em que a gente vai encontrar, de falar isso, pelo menos porque temos bastante gente aqui do CEPI, né? Então, logo vamos fazer a ligação. Nós vamos encontrar narrativas referentes a uma divindade chamada Baal. 500, 600, 700 anos antes das narrativas sobre Baal que a gente encontra em livros das escrituras judaicas. Sim. E esse senhor, Baal, o deus da chuva, ele é hoje instrumento de guerra de segmentos cristãos fundamentalistas contra aqueles que eles consideram seus inimigos, né? Então, eu, por exemplo, sou chamado, eu tenho certeza disso, por alguns segmentos fundamentalistas de um adorador de Baal, ainda hoje, século XXI. Né? Sim. Voltou a ser um divisor de águas, né? Quem adora Baal e quem quer a morte de Baal, na visão de alguns segmentos fundamentalistas do cristianismo. Então, Baal é meio que o protótipo do ídolo, né? Ou seja, do Deus falso. Exatamente. Né? Precisa ser Elias e os profetas de Baal, né? Pessoal, exatamente. Nós vamos falar sobre isso, vai ser algo... Falar de Baal do ponto de vista de quem o cultuava, né? De quem o cultuava e observava, transmitia suas narrativas. O Ugarit, portanto, semana que vem. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Então, gente, próximo encontro do nosso Textos Sagrados na História, encontro 28. O tema, então, será Ugarit. Eu sou Mauro Lopes, ao meu lado, Pedro Lima Vasconcelos. Estamos aqui no nosso curso e quero fazer um convite para todo mundo que está assistindo. Se você tiver chance, tiver possibilidade, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem uma indicação de como se tornar assinante do canal Paz e Bem. Nós precisamos de mais assinaturas. Mas, gente, assim,
uma pulguinha perto do que é a grandeza do 247. Então, um pequeno grupo de assinantes é suficiente para nos ajudar a remunerar alguns estagiários que temos e fazer alguns pequenos investimentos. Então, se você puder, aqui na descrição desse vídeo tem o link para fazer a assinatura do Paz e Bem. Valeu? Estamos juntos. Até o próximo encontro aqui na Pós TV 247 e também no canal Paz e Bem. Tchau, Pedro. Tchau, gente querida. Grande abraço, Mauro. Um abraço.